como que eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns exemplos, né? Vou montar do zero aqui algumas requisições e como que usa. É uma aula bem introdutória mesmo, assim, né? Bem para quem está começando. Então, sei que para muita gente isso aqui já é fichinha, né? Mas para muita gente que está começando vai ser bem útil. Primeiro, né? O que é o nosso componente requester aqui? Então, basicamente, fica aqui nos componentes, né? Ele realiza chamadas HTTP para APIs, né? Como está dizendo aqui. Então, basicamente, ele serve para fazer chamadas aí, né? Para fazer requisições para qualquer API externa aí, tá? Ele, na verdade, o requester, ele é a mesma coisa, né? Que eu fazer usando um aplicativo que tem cadastrado aqui. Então, por exemplo, se eu pegar um aplicativo qualquer aqui e fazer uma requisição, né? Eu consigo fazer essa mesma requisição usando o requester. Sempre, sempre. Né? Então, o requester, né, por trás dos panos, né, ou melhor dizendo, né, os aplicativos por trás dos panos é como se fosse um requester, né? Então, eles fazem requisições para APIs externas. E o que dá para a gente começar aí falando, né? Eu acho que o primeiro exemplo que é interessante mostrar para vocês é com algumas APIs abertas, né, que a gente fala. Então, APIs abertas são aquelas que você não precisa de autenticação ou que qualquer um consegue usar ali de forma tranquila. Então, eu vou fazer um exemplo aqui como que você faz uma requisição numa API aberta, só para vocês entenderem a dinâmica, né, como que funciona aqui. Então, eu vou abrir esse exemplo aqui, vou até tirar essa URL. Deixa eu retestar, né, beleza? E aí a gente vai pegar um outro exemplo ali para mostrar para vocês. Então, como que funciona aqui? Então, dentro do requester, né, você tem a opção, né, você tem que colocar, na verdade, né, não é uma opção, você tem que colocar configurar sua URL, né, o URL que vai fazer a chamada, né, o método. Então, você tem que escolher um dos métodos que tem aqui. Então, get, post, put, patch ou delete. Então, um é que busca, né, um é que faz que cria, né, que faz pode dizer que cria dados, né, um que atualiza sem, que atualiza parcialmente, né, um que deleta, e o options que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas são essas opções aqui, né, de métodos que a gente tem. E, assim, a ideia não é falar sobre os métodos em si, né, mas como que você faz uma requisição, porque basicamente esses métodos aqui vão estar na documentação que você for ler, né, para fazer o request aqui, tá? Então, como eu falei, né, vamos começar com algum exemplo, né, de API aberta. Então, vamos fazer uma requisição, por exemplo, deixa eu só ver que eu acho que tem gente que está querendo entrar ali. Vocês não estão vendo minha tela? Certeza, Ag? Acho que isso não é alguma coisa aí, porque acho que tá compartilhando certo aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí, então. Então vamos lá. Um exemplo aqui para a gente começar uma requisição tranquila, né? É com uma API aberta, então. Como eu falei, APIs abertas é quando você não precisa autenticar. Então, você só. Quais são exemplos aí de APIs abertas que é bem comum a gente ver? Então, quando você vai buscar, por exemplo, informações de um CEP. Ah, tem um CEP aqui, eu quero buscar as informações de qual cidade, rua, bairro, enfim, que esse CEP está vinculado, né? Ou quando eu vou fazer uma busca da cotação do dólar de hoje, por exemplo. São coisas que não precisa você ter uma conta em alguma plataforma e fazer autenticação, porque são dados públicos, né? Então são dados aí que você consegue puxar por meio de APIs abertas, APIs públicas, né? De forma bem tranquila. Então, por exemplo, assim, tenho aqui o exemplo de uma API de CEP, né? Então, se você buscar aí no Google qualquer, só colocar aqui, né? API CEP, API de CEP, por exemplo. Ele já vai aparecer aqui, ó, via CEP, por exemplo, enfim, qualquer um dessas aqui, se eu abrir, por exemplo, essa via CEP, né? Você só basicamente tem aqui o que você precisa fazer, mas eu vou usar como exemplo essa outra aqui, né? Que eu achei que é bem tranquilo também. Então vamos supor que eu quero buscar, né, as informações de um CEP fazendo uma requisição GET dentro do meu fluxo. Né? Então, vamos supor que você precisa fazer isso.
como que a gente vai fazer? Então, eu abri aqui a documentação, né? Então, vai botar aqui no começo, né? Na página inicial dessa documentação, achei na internet qualquer uma, já que é aberta, né? E eu quero ver como que eu faço para buscar o CEP lá. Aqui na esquerda, então, eu tenho as opções aqui, né? API de cotações, API do CEP, gRPC, enfim. Por exemplo, se eu pegar aqui a API do CEP, né? Eu quero fazer uma consulta de um CEP. Aqui já vai ter o método para a gente, então o método que é essa parte aqui que a gente estava vendo, né? O método que eu tinha mostrado, né? Post, get e tudo mais. Então aqui ele sempre vai dar para você a opção, né? Aqui como eu estou buscando um get, eu estou buscando um CEP, a opção vai ser get, lógico. Então é só acerto aqui para a opção get. E aqui está a minha URL. Então eu vou vir aqui, vou copiar isso daqui e vou colar aqui. Né? Então é claro, se eu testar isso aqui, não vai dar certo, né? Porque não é só isso. Agora eu preciso substituir o que a própria API nos diz lá. Né? Então vamos ver o que está dizendo. O que é esse format, né? O que é esse CEP que está aqui. Apesar de ser bem intuitivo, né? Mas só para mostrar para vocês aqui. Então eu quero saber o que eu tenho que colocar nesse campo format CEP, olhando aqui na documentação. Então tá aqui, ó, path parameters. Então tudo que é parâmetro aqui, ou eu coloco aqui nas carries, tá? Ou eu coloco aqui mesmo na própria URL. Então, parâmetros, carries, tudo, quando vocês virem isso, né, é simplesmente que vai aqui como parâmetro, né, como se fosse uma filtragem, basicamente. E vamos lá. Aqui diz, então, que format, ali, o campo formato, é onde eu vou colocar o formato que eu quero. Né? Então, ele vai dizer aqui para mim, formato de resposta JSON, padrão, ou XML. Então eu vou trocar aqui o formato para formato, eu não sou obrigado a colocar também, né? Interessante dizer que aqui ele não está como obrigatório. O asterisco aqui ele mostra que é obrigatório, é lógico, né? Porque eu quero, se eu estou buscando um CEP, o CEP é obrigatório. O formato não. Mas ó, como tem exemplo aqui para mim, ó, exemplo, assume API tal.com.br barra JSON barra aí um CEP. Então eu vou só repetir aqui, né? Como eu quero a saída do formato JSON, e aqui eu vou trocar por um CEP. Então eu vou pegar aqui um gerador de CEP. Eu vou colocar para gerar qualquer um, né? Eu vou copiar. E vou trocar aqui. Então, ó, troquei, né? Basicamente fiz o que a API me diz lá e já retornou para mim as informações desse CEP que eu gerei ali, automático. Como vocês puderam ver, já funcionou, né? Então, esse foi um exemplo bem básico, né? De como você faz uma requisição HTTP de uma API aberta. Então, APIs abertas sempre vão ser bem fáceis assim, né? Geralmente você não precisa colocar header nenhum, não precisa configurar body, ou se precisa, é bem simples. Né? Então, é bem a forma mais tranquila de você testar uma requisição é pegando uma API aberta aí, olhando a documentação e fazendo um teste. Tá? Então, eu recomendo para quem está bem no começo, né, pegar aí uma pesquisa APIs abertas, geralmente, como eu falei, de cotação, CEP, essas coisas, é bem mais tranquilo de fazer. Cotação, então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui com outra API, que é uma API que mostra para a gente, né, retorna para a gente na cotação do dólar ou qualquer moeda do dia atual, né? Então, ó, eu estou aqui na documentação, então ele vai me dizer algumas informações aqui e tudo mais. E eu quero retornar as moedas selecionadas. Então eu vou olhar como que eu faço aqui. Então, novamente, tem a opção get, então eu deixo o get lá. E eu copio essa URL que está aqui e troco aqui. Novamente, se eu testar isso aqui vai dar erro, porque ele pede aqui esse parâmetro moedas aqui, né? Então eu preciso falar qual que é moedas. E como que eu escrevo isso daqui? Eu não tenho como saber, então eu tenho que olhar na documentação e ver o que, que ele diz. Ó, tá vendo? Path parameters aqui, então moedas, tipo string, que é o tipo texto, né? E aqui, o que, que eu tenho que colocar nesse campo? Então aqui tá exemplos, isso que é a melhor coisa. Então, por exemplo, eu posso usar esse valor aqui, o USD-BRL, né? Que provavelmente não, com certeza é dólar para real, euro para real, né? Bitcoin para real e assim por diante. Então vou pegar, por exemplo, aqui o mais simples, né? Que é de dólar para real. Então eu só vim aqui da documentação e copiei um exemplo igualzinho. Venho aqui, troquei, né? E faço um reteste. Então ele já retornou para mim aqui, né? Novamente não precisei colocar mais nada, porque é uma API totalmente aberta aqui, não preciso me preocupar com nada. Beleza? Então isso aqui sempre vai funcionar, independente de quem está fazendo essa requisição, quando, onde, enfim. Essa é a vantagem das APIs abertas, tá?
Então, dada essa explicação ali mais ou menos de como que funciona, das APIs abertas e tudo mais, vamos fazer um exemplo, né, com APIs mais complexas, né, que são as APIs que não são abertas, aquelas que você precisa de uma autenticação. Então, vamos pegar aqui como, por exemplo, né, tem esse request aqui, mas eu vou fazer do zero com vocês. Então, vamos supor que eu quero fazer uma requisição para um aplicativo que não tem aqui na Fickion, né, acho que é até importante eu dizer. Você vai usar, né, os requesters aqui e tudo mais para APIs, qualquer tipo de API que não tenha aqui na Fickion, quando o aplicativo não tem ele nativo aqui. Se ele já tem nativo, você não tem por que utilizar o requester, né, não é obrigatório. Então, você, apesar de poder, né, você sempre é mais fácil você utilizar um aplicativo que está aqui. Então, por exemplo, quero fazer uma requisição com o ManyChat, uma integração, uma requisição para o ManyChat. Já está aqui, né, eu não preciso fazer um requester para isso. Quero fazer com o Asa, já está aqui, enfim, assim por diante. Mas agora eu quero fazer com, vamos supor, com o Eleven Labs, né, que ele tem aqui, inclusive, ele já tem, mas vamos supor que ele não tem aqui. Eu não tenho o Eleven Labs, mas eu quero fazer uma requisição lá. Como que vai funcionar isso? Então, toda plataforma que você quer fazer uma requisição HTTP e você não tem o aplicativo e você quer saber como fazer, você vai buscar na documentação dessa API. Então, vamos supor, se eu quero da Eleven Labs, eu só venho e pesquiso, Eleven Labs API. Eu posso colocar API Docs, por exemplo, API documentação, né? E vai me dar aqui no resultado normal. Então, só vem aqui e já vai me dar aqui, ó, API Reference. Geralmente vem com referência, reference, alguma coisa assim, onde estão os métodos aqui, os endpoints, né? Endpoints são, como que eu posso dizer, para onde que você está fazendo essa requisição, que tipo de escopo que você está trazendo aqui, né? Que você está usando. Então aqui, né, eu já estou dentro da documentação da Eleven Labs, então só pesquisei, então qualquer API é a mesma coisa. Vou pesquisar a API da OpenAI, né, API Docs. Então OpenAI API Docs, aqui está escrito errado. Ele vai vir aqui para nós, então API Reference Documentation, por exemplo, você entra, e a hora que você vê que estão os métodos aqui, ó, tipo create speech, e mostra aqui uma post, aí você sabe que você já está dentro da documentação. Então, estou aqui dentro da Eleven Labs, né, e vamos supor que eu quero fazer um text to speech aqui, né, que é texto para voz, para áudio, e eu vou usar aqui, o que eu quero fazer? Vamos supor que eu queira criar uma fala, né, por meio de um texto. Então eu vou usar aqui, né, só ler, né, então create speech aqui é o que eu vou usar, que é o que eu quero fazer. Até toda a documentação ele vai trazer aqui o que tal método está fazendo, né, que tal endpoint está fazendo. Então aqui ele converte um texto numa fala usando uma voz, né, que você escolheu lá e tudo mais. Então é bem intuitivo, né. E agora vamos supor que eu queira fazer isso, né, eu quero fazer uma requisição aqui para Eleven Labs, né, mas não tem na Fickion ali de forma nativa. Nesse caso tem, mas só para exemplificar. Como que a gente vai fazer aqui? Então, abrir um request aqui, ele está vazio. Uma das formas de você fazer é você só olhar na documentação e fazer como eu estava fazendo com as APIs abertas. Então, vem aqui, ó, tá vendo que tá post aqui, então, ou aqui, né, das duas formas você consegue ver que é post. Então, você só vem aqui, troca, então, troquei o método para post. Qual que é o URL, né, para requisição? Também está aqui na documentação. Então eu vou copiar esse valor. Não é, depois eu vou mostrar uma forma mais fácil, mas só para vocês entenderem. Daria para vocês copiarem, colar aqui, e aqui você só troca para a voz que você quer. Então toda a voz lá no Eleven Labs, ele vai ter um ID. Né? Então você só pega esse ID que tem lá, você cola aqui, vamos supor que seja esse aqui. Tá? E aí você vai fazendo, montando assim. Então, ó, aqui está o URL, e agora a gente vai continuar. Vamos descer aqui. Parâmetros, então o Voice ID, então o que é esse Voice ID aqui, que está aqui? Vamos supor que você não consiga entender o que é, né, por algum motivo, e aí você vem e lê aqui, então é o ID da voz que vai ser usada. Aqui que tem agora a parte um pouco mais diferente do que a gente viu até agora, né, que é os headers, né, então toda a documentação também, se não for, aliás, assim, quase todas, né, porque tem algumas que não precisam, mas a maioria, né, a esmagadora maioria vai precisar definir os headers, né, e aqui é um parâmetro que você vai colocar também. Dentro dos headers, então, tem XI, API Key e tal, é um dos parâmetros. E aqui está bem claro o que é isso aqui, né? Chave API.
lá da Eleven Labs, da minha conta, né? Então, a API Key basicamente serve para autenticar, né? Para saber de quem que eu devo, quem que está vinculado àquela requisição, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Então, eu volto aqui na Ficon, né? Nos headers ele está me mostrando aqui que eu tenho que colocar o valor novamente, vou voltar. XI API Key, eu posso copiar ou escrever ali, tanto faz. Então, XI API Key, e aqui a minha API Key de fato, né? Que eu já vou pegar ali para a gente colocar. Aí tem também aqui, ó, carry parameters. Então, headers, então só vim aqui nos headers, né? Então, no request eu tenho essas três opções. Body, que é onde eu vou definir o body que a gente não chegou lá ainda. Nos headers, geralmente aqui, na maioria das vezes, vai estar vinculado à autenticação. Então, aqui onde vai ter, por exemplo, API Key, token, authorization, essas coisas assim. Tudo que na maioria das vezes, não vou falar sempre, mas a maioria das vezes, quando é autorização, coisa de autenticação para você colocar seu token e tal, vai ser aqui nos headers, tá? Na grande maioria das vezes. Então, voltando lá, perdi no Ctrl Z. Então, XI API Key. E aqui vai a minha chave API que eu já vou colocar, né? Então, nesse caso aqui é só colar minha API Key aqui. Aí, continuando lá, né, eu tenho a opção dos carry parameters. Então, esses aqui são outros parâmetros que você pode colocar. E aqui tem a opção que eles dão, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar essa opção aqui também, eu quero usar na minha requisição para fazer alguma coisa, né? Não sei o que é também, tem que ler aqui e tudo mais. Mas vamos supor que eu queira usar ela. Então, eu venho aqui nos carries, lá na documentação fala aqui nas carries, né? Eu venho, colo isso daqui e coloco o valor. Qual que é o valor? Então, vamos dar uma olhada lá. O que eu posso colocar como valor? É um booleano? Se é um booleano, eu tenho que colocar true ou false, né? Porque é o tipo de dado ali, né? Então, eu venho aqui e posso colocar true, por exemplo. E aí, isso aqui vai junto na minha requisição para trazer outros tipos de dados, né? Para fazer uma filtragem. Tá? Então, basicamente assim que funciona. Agora, no body, né? Aqui que está uma das partes mais importantes aqui também, né? O request, né? Que é o meu body, né? O body que é essa parte aqui, que eu tenho que configurar também, que é o meu JSON, na maioria das vezes, mas pode ser multipart form data, que muda aqui só para o formato, mas na maioria das vezes você vai utilizar o JSON aqui, e aqui é onde você vai montar o que ele fala aqui na documentação. Então, por exemplo, eu estou aqui e ele vai me dar essa request aqui como exemplo. Então, eu tenho que passar texto, que, logicamente que é o texto que vai ser convertido para fala, o ID do modelo, aí é o ID do modelo lá do Eleven Labs, que eu também não sei o que é, mas quem usa aí com certeza vai saber, e com certeza se eu olhar lá, tem as opções. Aí, o código da linguagem, então se eu quero que ele traduza, que ele gere em alguma linguagem específica e tudo mais, aí as configurações de voz. Tá, então eu tenho tudo isso aqui para colocar, mas vamos supor que eu não quero colocar nada disso aqui, eu só quero colocar o texto, que é obrigatório, logicamente, né? Para fazer uma conversão do texto para fala, então, claro que o texto vai ser obrigatório. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, eu vi lá que é text, então eu só venho aqui e escrevo, né? Então, monta um JSON. O que é um JSON? Essa estrutura aqui de chave-valor. Então, text, e aí eu coloco o texto que eu quero transcrever, né? Que eu quero transformar em fala. Então, sei lá, olá, tudo bem. Então, esse é um exemplo de requisição aqui lá para Eleven Labs, tá? Então já está tudo certo. Lógico que eu teria que ter a minha API Key e eu faria isso aqui funcionar, tá? Eu já tenho um exemplo aqui, então, pronto, né? Então eu tenho aqui a mesma coisa que a gente tinha feito, então aqui está o nome não, o ID daquela voz que eu tenho lá no Eleven Labs, no caso eu só busquei lá, não vou fazer isso ao vivo porque não faz muito sentido. Aí o formato de saída também eu consegui especificar, então eu especifiquei esse formato aqui, coloquei os meus headers, aqui está minha chave API, mas não tem problema estar mostrando, até porque eu não utilizo Eleven Labs, é minha conta de teste lá gratuita, então não tem problema, depois eu vou até cancelar a conta lá. Tá, então, e carries eu tenho, né, isso aqui também, né, toda vez que eu coloco aqui nos carries, ele já aparece automaticamente aqui na minha URL, então tudo que eu colocar aqui, ele vai para cá também, beleza? Não que ele vai, assim, não que se eu escrever aqui, ele vai colocar lá, não é isso que eu quero dizer, mas por trás dos panos é como se ele estivesse colocando aqui, tá? Então, por isso que tá aqui, é o tipo de formato aqui também.
E beleza, aqui se eu fizer um teste disso daqui, né? Então, retestar. Aqui está o meu texto e o ID do módulo, né? Do modelo. Então, o texto que eu estou transformando em voz, é esse texto aqui que está no exemplo lá da própria Eleven Labs, e aqui eu coloquei esse modelo lá, enfim. E aí vai depender de o que você está fazendo, enfim, é muito variado isso daqui, né? Beleza, aí já me gerou o arquivo da FIC1 aqui, né, que é um arquivo MP3, que é o áudio que ele me gerou da Eleven Labs com essa frase aqui, né, no caso está em inglês, mas enfim. Beleza? E basicamente, então, dessa forma, eu consegui fazer uma requisição lá no Eleven Labs e ele já me retorna sucesso ali. Se eu colocar alguma coisa errada, então, por exemplo, assim, troquei, essa aqui é a minha chave API, eu troquei aqui para uma coisa que não é possível, não existe. Ó, já vai me dar o erro aqui. Então, o invalid API key, na maioria das APIs, se ela é uma API bem feita, ela vai retornar corretamente aqui qual que é o erro. Então, invalid API key, eu sei que tem alguma coisa errada na minha API key aqui. O método trocar de get para post, por exemplo. Vou dar um get, ó, já vai me dar outro erro. Erro de 400, erro 400 é o erro no formato, na formação da sua requisição, na forma como você estruturou ela. Então, é claro que com isso aqui, não é que você vai bater o olho e vai falar, já sei qual que é o erro, né? Mas aí vai um pouquinho de experiência, um pouquinho de pesquisa também, e você já sabe o que é o problema, né? Até tá dizendo aqui, ó, seu cliente formou uma requisição, ficou mal formada, né? Ou uma requisição ilegal, né? Então eu sei que alguma coisa na minha requisição, até por ser código 400, tem alguma coisa errada na hora, no momento de construir, não nos valores que eu coloquei, entende? Mas sim como que eu montei ela. Então aqui, vou voltar para post, né? Aqui eu posso colocar qualquer coisa, porque é o texto, enfim, e aí assim por diante. Se eu errar aqui, por exemplo, na URL também, então colocar um H aqui que não existe, ele também vai me retornar outro erro e assim por diante. Então ele sempre vai apontar ali para você qual é o erro, a não ser que seja alguma coisa que não exista mesmo, porque eu coloquei esse H aqui, ele não tem nem o que trazer de erro para você, porque não existe essa URL, tá? Então vamos lá. Aqui já deu para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona, mas agora a parte mais que eu queria mostrar, assim, que muita gente tem dúvida, é quanto ao curl que a gente fala, né, que é o seu URL. Na maioria das APIs que você for utilizar, tem essa opção aqui, ó. Então, viu quando eu entrei aqui, quando eu entrei no Create Speech e tal, da Eleven Labs, eu quero usar esse endpoint aqui, já tem a opção desse curl que a gente fala, que é esse seu URL aqui. Esse seu URL, ele é usado para a gente só copiar isso aqui e utilizar na requisição. Então a gente só copia e cola e ele já vai montar o requester para a gente. Entendeu? Então, por exemplo, ó, tô no do Eleven Labs é isso aqui. Se eu entrar no do GPT, ó, como é que é aqui? Também tem esse curl, tá vendo? Então toda requisição tem esse exemplo de requisição utilizando esse curl. E como que você faz para montar uma requisição com isso na FIC1? No requester nosso. Então, por exemplo, eu quero vir aqui utilizar Secret Speech. Eu não preciso fazer igual eu fiz, que na verdade eu só mostrei para vocês entenderem como é que funciona, mas o certo mesmo, né, quando eu for fazer de fato e tal, se eu fosse fazer para mim lá, vamos supor, eu faria isso aqui. Então eu viria aqui, já tenho o curl pronto para mim, eu não vou ficar montando, eu venho aqui, copio, né, venho aqui na FIC1, e em vez de ficar montando o URL, headers, carry e tal, eu só venho aqui no meu requester, venho aqui em cima, ó, tá vendo que tem URL e curl. Então, ó, tem essas duas opções. Colhe o seu URL, né, o curl, para preencher campos automaticamente. Então eu copiei lá, eu venho aqui, Ctrl V. Tá vendo que montou pronto para mim já? Montou pronto, já veio o método post já sozinho, automático. Já criou para mim um exemplo de body automático. Os headers já veio automático para mim também. É claro que eu precisaria substituir para minha API key. Os carries aqui também já veio automático, já monta tudo certo para você. Então, na maioria dos casos, você vai utilizar esse curl aqui, é muito mais fácil, e aí você só troca para o que você quer. Tá? Geralmente isso aqui vai ser uma variável, né, para fazer sentido e tudo mais. Então, é muito importante saber utilizar isso. Novamente, então, tenho aqui, por exemplo, o create transcription, não, vou pegar outro que para não ficar muito igual. Responses aqui, create a model response do GPT. Eu não preciso vir aqui copiar o responses, o post, não, eu só venho, tá aqui, ó, curl, seu URL. Nossa, pode ser que algumas APIs venham assim, por exemplo, lá, JavaScript. Mas na maioria das vezes vai ter a opção de você selecionar o seu URL, que é só você copiar
Novamente, tô reforçando, né, só para ficar bem claro. Vim no requisição aqui, trocar para ser URL aqui em cima e colar. Se eu não trocar ali para ser URL, se eu vier aqui em cima, né, e deixar só o URL colar, olha o que ele vai fazer. Tá, então isso aqui não vai dar certo, beleza? Isso aqui não vai funcionar de jeito nenhum. E também não é aqui que eu colo. Aqui você nunca cola o curl aqui no body, né? Eu já vi o pessoal fazendo isso aqui também, não vai funcionar. Então o certo é vir aqui no seu URL e colar, tá? Novamente. E aqui só preenche o que precisa, ó, já tá aqui, ó, beater, OpenAI API Key, só troca por sua API Key e assim por diante. Beleza? Então, basicamente assim funciona para você fazer uma requisição ali usando o request. Agora vamos pegar só mais um exemplo para finalizar ali de exemplos, né? Vamos supor que eu queria utilizar a API da Bling. Então eu tenho aqui, vou até pesquisar do zero aqui, como que eu faço uma requisição para Bling? Então eu vou pesquisar Bling API Docs, novamente, mesma coisa, mesmo padrão. Sempre que você vê referência, tente sempre procurar por referência, se tiver, lógico, né? Porque a referência você vai saber que é onde tem aqui aquilo que a gente já visto, né? Os métodos e tudo mais com os exemplos, é o que a gente precisa. Então vamos supor que eu quero fazer aqui um. Por que eu quis pegar da Bling, né? Porque ela é diferente, então nem todas as APIs são iguaizinhas. Eu quero buscar aqui, vou criar um produto, então criar um produto lá na Bling. Então eu tenho aqui produtos, né? Então eu quero criar um produto, logicamente eu vou no endpoint dos produtos. Aqui vai ter a opção, né? Remove produtos, obtém produtos e tal, tudo mais. E aqui vai ter cria um produto. Né? Então eu quero usar isso daqui. É aqui para mim na Bling, ó, tá barra produtos. Então, o que eu faço, né? Como que eu faço uma requisição para isso aqui? Eu posso, por exemplo, testar. Ó, ele não, eu vou tentar executar, por exemplo. Ó, se eu conseguir já testando aqui um exemplo, eu não estou com uma conta criada nem nada, mas, por exemplo, eu consegui criar aqui, ficar fuçando aqui, executar, testar a requisição, né? Novamente vim aqui, ó, vim aqui try it out, né? E fiquei testando, até que eu mexi uma hora que achei o nosso curl, né? Então você viu que não estava tão explícito igual nas outras duas. Então aqui está o nosso curl, então só vem novamente aqui, copio ou dou um Ctrl A, não, Ctrl A não dá aqui, então eu tenho que só copiar tudo mesmo, que é uma requisição bem grande. Eu venho e colo aqui, né? E ele já vai trazer para nós o que você precisa e tudo mais, tá? Aí assim, vamos supor que não mostrasse para nós aqui também está o request, né? Mas vamos supor que não tivesse esse curl para a gente copiar, porque tem algumas APIs que não tem esse curl. Então, como que eu sei por meio desse só produtos aqui qual que é o URL? Geralmente vai estar em algum lugar aqui na documentação, por exemplo aqui, ó, servers, aqui tem a ambiente de produção, ambiente de teste. Então vem aqui, eu sei que o ambiente de produção é esse daqui, né? apibling.com.br barra API barra V3. Aí eu sei que se eu colocar um barra produtos, como está aqui, né, colocar aquilo barra produtos e fazer a requisição aqui colando, tudo vai dar certo igual. Tá, então, bem por cima, né, sim, só para vocês entenderem como é que funciona, como que você monta uma requisição. E aí, por fim, eu queria mostrar uma utilidade de requester que pouca gente sacou, né, que tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, assim, eu quero fazer uma requisição, deixa eu dar um... Deixa eu pegar aqui, ó. Live aqui, ó. Então, vamos abrir esses dois fluxos aqui, que é o mesmo, né? Eu sei que é o mesmo, mas é só para vocês verem. Tem uma possibilidade, por exemplo, de eu fazer uma requisição para um outro fluxo meu da Fic1. Então o request ele não é somente para fazer uma requisição para um API externo exatamente, mas você consegue usar o requester para ativar um outro fluxo que você tem. Então essa é uma outra funcionalidade que pouca gente tem esse entendimento, né? Então assim, como que eu vou fazer isso para mostrar para vocês? Então eu tenho aqui o do Eleven Labs, vou tirar, né? Vou fazer só do CEP da cotação. E eu quero chamar esse fluxo aqui. Eu tô num outro fluxo, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos supor que esse é um outro fluxo, né? Eu tô num fluxo lá qualquer, e eu quero chamar. Não, foi horrível, né? Porque eu tô na mesa, eu usei um exemplo muito ruim. Vamos pegar um outro aqui. Esse aqui, pronto. Qualquer fluxo. Vamos supor que eu quero chamar esse
esse nosso fluxo de exemplo aqui. Então, só tirar aqui. E eu quero chamar esse fluxo em algum momento, né? Vamos supor, quando chegar aqui no meu fluxo, nesse fluxo meu aqui, eu vou fazer uma requisição HTTP para esse outro, para chamar esse aqui. Como que eu faço para começar, para chamar esse fluxo aqui? Então, eu venho nesse requester, eu monto um requester para chamar esse webhook aqui. Então, eu venho, copio o link do webhook, colo como URL aqui e dou um post, por exemplo. Olha o que vai acontecer aqui. Então, eu vou deixar rodando, né, para vocês verem. Eu vou vir nesse outro fluxo onde eu montei essa requisição, vou testar isso e, ó, executou esse fluxo que eu tenho aqui. Tá, ó, já trouxe informação da cotação, aliás, o CEP, né, e da cotação. Tá, então, por exemplo, dá para fazer isso. Agora, eu quero passar valores aqui, ó, olha que interessante. Então, eu quero que esse CEP aqui, não, aqui não está do CEP não, aqui está da cotação. Vamos pegar aqui o exemplo do CEP novamente. Vou copiar esse exemplo aqui. E aqui eu quero que seja uma variável, não quero colocar um CEP ali. Como que eu vou fazer isso? Eu posso configurar aqui esse meu fluxo. Deixa eu só pegar aqui. Eu posso configurar nesse fluxo aqui, por exemplo, CEP. E eu passo ó, no body, né? Estou passando no body aqui, eu estou montando uma requisição. E vou fazer aqui CEP. Vou gerar CEP aqui novamente, só um minuto. Gerar CEP, pegar esse CEP que está aqui, né? E vir aqui na FIC1 e colar. Tá, então vamos supor que eu tenho isso. Que se eu rodar esse outro fluxo aqui, ó, testar webhook, e eu rodar, né, então, o que aconteceu? Veio o body CEP aqui, ó, então chegou no meu webhook a requisição, logicamente, né, então chegou aqui o CEP, o que eu posso fazer no resto do fluxo? Eu venho aqui, troco o JSON para, venho aqui nas minhas variáveis, ele chegou aqui, ó, CEP, tá? Então, vamos ver isso acontecendo aqui. Então, vou rodar esse aqui, né, então eu tenho esse primeiro fluxo, tenho esse outro. Se eu rodar esse requester aqui, ou quando rodar o meu fluxo, uma hora vai rodar esse requester, e eu retestar, ele vai chegar aqui, né, ó, buscando o CEP aqui que eu passei ali naquele outro fluxo, né, beleza? Então essa é uma outra funcionalidade. Às vezes você quer separar um fluxo, quando chegar aqui eu quero chamar outro fluxo. Não tem uma opção assim muito clara, tipo, chamar outro fluxo, mas você pode fazer isso, que funciona exatamente igual usando o requester, tá? Então você consegue chamar uma outra integração sua por meio do requester passando o webhook aqui. Beleza? Então, sobre o requester, acho que era isso. Basicamente isso que eu queria passar para vocês. E aí eu deixo para vocês quem tiver dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa ou acrescentar, enfim, fico aberto aí para dúvidas de vocês.